Esses dias eu estava pensando, por que é que a educação e os professores são tão pouco reconhecidos? Eu sempre pensei muito nisso, porque a gente olha que toda profissão que se constitui, de todas as áreas de conhecimento, de todas as áreas de atuação, de tudo, passa pela mão dos professores. E aí você tem professores da educação básica, que são mal remunerados, mal reconhecidos, um investimento baixíssimo. Você tem tudo isso aí. Eu não vou ficar falando dessas coisas porque isso tudo já está mais que esfregado na nossa cara. Quando eu escolhi ser professora, eu já sabia que seria assim. E fui mesmo assim, por minha escolha. E eu não escolhi ser professora porque pedagogia era uma faculdade mais barata, ou porque era de menos tempo, ou por... não foi por isso não. Eu escolhi ser professora lá do magistério. Sou formada no magistério, fiz o Cefam, Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento para o Magistério. Então, quando eu escolhi ser professora, quando eu fui para dentro do magistério, com 14, 15 anos de idade, eu já sabia o que eu queria ser. E eu queria ser professora. E lá, nenhum professor dentro do magistério me enganou e me disse assim, ai, vai ser um mundo de rosas, lindo e maravilhoso. Não, ninguém mentiu para mim. Eu sempre soube que seria um desafio muito grande, que seria algo que eu teria de lidar e que as remunerações, a área financeira seria pequena, bem pequena. Mas mesmo assim, eu continuei. Tô aqui, hoje me formei em 98, minha primeira turma como professora foi em 99, nós estamos em 2021 e eu ainda estou dentro de uma escola. Atuo como coordenadora pedagógica, mas eu sou professora. Mesmo atuando como coordenadora pedagógica, eu penso como uma professora, eu faço questão disso, porque é dessa forma, quando a gente pensa na ciência da aprendizagem, em como o outro aprende, é que eu consigo vislumbrar possibilidades para efetivar o processo de ensino e aprendizagem. Mas esta coisarada toda da falta de reconhecimento em todos os âmbitos, né? De formação, financeiro, de investimento, né? Todas essas coisas todas. Isto a gente sempre soube, mas eu sempre pensei, por quê? E aí eu comecei a refletir e eu comecei a vislumbrar algumas coisas. Por que será que dentro das escolas, e aí eu digo as escolas de educação básica, veja a palavra básica. Básica vem de base. É aquilo que você põe para erguer uma coisa em cima. Isto é a base. Simples assim, é só pensar lá no significado da palavra, base. Educação básica. Por que na educação básica a gente não ouve falar de filosofia? As crianças não têm aula de ética. As crianças não têm aula de educação financeira. Por que será? Será que é interessante para alguém? Não vou me atrever aqui a dizer a quem. Será que é interessante para alguém que a gente continue ali, no raso, no pífio, no medíocre, no pouquinho? Que a ignorância seja a nossa companheira lado a lado, que a gente não tenha educação financeira para que você não tenha que entender de juros, de lucro, de impostos, de parcelamento, para que você não tenha que entender como os bancos funcionam, como os bancos movimentam o seu dinheiro, para que você não tenha que entender como é que você tem que utilizar o seu salário, seja ele de qual tamanho, para que você consiga ter sucesso naquilo que você precisa, para que você consiga fazer cálculos básicos do tipo, é mais bacana eu juntar o dinheiro para comprar ou eu parcelar e pagar os juros do parcelamento? Na minha educação básica e até mesmo no ensino médio, eu não lembro de ter visto aí não. Se você viu, se você é mais novo que eu, tenho 42 anos, se você é mais novo que eu aí, escreve aí embaixo para mim, você teve educação financeira na sua escola? Alguém trabalhou filosofia, ética, sociologia? Alguém falou com você sobre inteligência emocional lá na sua escola? Se falou, me conta, porque eu quero saber que escola é essa. Porque de verdade isso não passa nem perto dos currículos que a gente tem para trabalhar. E eu fico pensando, por quê? Porque isso não é menos importante. O que é mais importante? É eu ter inteligência emocional ou eu saber o tamanho do sapato do Dom Pedro I? O que é mais importante?
E o que está lá no currículo? Será que é o número do sapato do Dom Pedro I? Ou é a inteligência emocional que seria bacana que eu aprendesse para que eu tivesse mais sucesso nas minhas relações comigo mesmo e com os outros? Ou seria mais importante que eu tivesse uma educação financeira para que eu conseguisse manejar aquilo que eu vou ter que lidar para o resto da minha vida, que é banco, imposto, compra, venda? Ué, por que será que não tem essas coisas lá? Eu tô com 2 livros aqui na minha mão muito interessantes que foram desenvolvidos para crianças. Veja, este aqui, que é O Poder da Ação para Crianças, que é um livro que veio a partir deste aqui, O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Quem não leu, leia. É bem interessante o livro. Mas o desdobramento dele foi esse aqui. E aí, este livro aqui traz 3 coisas extremamente importantes para a relação das crianças com elas mesmas e das crianças com outras crianças e com os adultos que rodeiam, que é, autorresponsabilidade, gratidão e foco. Aqui você poderá acompanhar a Turma da Mônica enquanto eles conhecem as 6 leis da autorresponsabilidade, um dos pilares para uma vida feliz, tentem descobrir o que é gratidão e como esse sentimento torna o mundo melhor, aprendem a importância do foco em todas as nossas ações, planejam o futuro e colocam os planos em prática. Olha só. Aí eu pergunto a você, por que é que isso aqui não vai parar dentro das escolas, como um trabalho sistematizado? E não estou dizendo deste livro, eu estou trazendo este livro como um exemplo, mas eu não estou dizendo que é esse livro que tem que ir para lá, porque além deste livro e junto com este livro, tem muito material tão interessante quanto ele. Tem um outro livro que também é maravilhoso, e aí vou mostrar para vocês esse lindo, maravilhoso aqui, que eu acho que todo mundo sabe quem é, que é o Mário Sérgio Cortella, onde ele traz questões sobre filosofia. Vamos pensar um pouco? E aí dentro do livro tem historinhas que falam sobre um monte de situações, sobre morte, sobre vida, sobre competição, sobre presente, sobre autorresponsabilidade, sobre medo, sobre querer sem fim, sobre um monte de coisa. E por que os temas que esses 2 livros trazem, não precisa ser os livros, mas os temas que esses 2 livros trazem, por que eles não estão dentro da escola? Por que eles não estão lá na mão do professor, este material e tantos outros mais? Por quê? Já parou para pensar por quê? E eu não vou nem responder, eu só quero deixar a pergunta.